O Botafogo confirma a maior aquisição de sua história ao oficializar a chegada do principal ponta-direita do Brasil e ex-jogador do Real Madrid. Nilton está em alta e bastante prestigiado internamente. O clube carioca está finalizando a extensão do contrato do meio-campista até 2028. Atualmente com 24 anos, o volante já tem vínculo com o time alvinegro até 2027. Em 2024, foi cedido ao Criciúma por empréstimo, e na atual temporada, se destacou como um dos principais atletas da equipe alternativa que disputou o Campeonato Carioca. Apesar de receber propostas de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo decidiu manter Nilton no elenco. O Atlético Mineiro insiste novamente. Após ter duas ofertas rejeitadas, o clube mineiro apresentou uma nova proposta de 5,5 milhões de dólares, aproximadamente 32,5 milhões de reais, pelo volante Gregori, do Botafogo. O jogador é uma prioridade para o técnico Cuca. No entanto, segundo informações da imprensa, o Botafogo adota uma postura rígida e não pretende liberar o atleta. Gregori, que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores pelo Glorioso, é considerado uma peça fundamental para a equipe. Botafogo sonha alto e mira a contratação de Rodrigo, do Real Madrid. Para marcar nova era no futebol brasileiro, o Botafogo está disposto a sacudir o futebol mundial e deixar sua marca de vez no cenário internacional. Em um movimento ambicioso e surpreendente, o Glorioso manifesta grande interesse na contratação de Rodrigo, atacante do Real Madrid e um dos principais talentos do futebol brasileiro na Europa. A diretoria alvinegra, liderada pelo magnata John Textor, vê no jogador uma peça-chave para elevar o patamar do clube e consolidar sua posição como uma das grandes potências do continente sul-americano. A notícia, que inicialmente parecia um mero sonho distante, vem ganhando força nos bastidores e pode representar um dos maiores capítulos da história do clube. Pessoas próximas à diretoria botafoguense confirmam que há um planejamento estruturado para tentar viabilizar a chegada de Rodrigo, mesmo diante dos enormes desafios financeiros e competitivos que envolvem a negociação com o gigante espanhol. A importância de Rodrigo no projeto do Botafogo. Rodrigo, de 24 anos, consolidou-se como um dos principais atacantes do Real Madrid nos últimos anos. Extremamente versátil, habilidoso e decisivo em jogos grandes, o brasileiro foi peça fundamental em diversas conquistas do clube merengue, incluindo títulos da Champions League, La Liga e Supercopas. Sua capacidade de atuar pelos lados do campo ou como um falso 9 o tornou um jogador de enorme valor para Carlo Ancelotti, e posteriormente, para Xabi Alonso, que assumiu o comando da equipe em 2025. Apesar de sua importância no Real Madrid, há um entendimento de que Rodrigo poderia buscar novos desafios na carreira, especialmente se sentir que seu espaço na equipe merengue está sendo reduzido diante da chegada de novos reforços galácticos. Além disso, uma volta ao Brasil, ainda em seu auge físico e técnico, poderia representar um projeto esportivo diferenciado, com foco total em se tornar protagonista absoluto e referência de um clube em ascensão como o Botafogo. O Glorioso, que já surpreendeu o mundo com contratações expressivas desde a chegada de Textor, acredita que a chegada de Rodrigo mudaria completamente o patamar do futebol brasileiro. A intenção do Botafogo não é apenas ter um reforço de impacto, mas transformar o clube em um destino atraente para jogadores que atuam na Europa e que poderiam considerar um retorno antecipado ao Brasil em projetos esportivos bem estruturados. Os desafios da negociação, ainda que o interesse do Botafogo seja genuíno e o clube esteja disposto a fazer uma investida forte, a negociação com o Real Madrid é um dos principais obstáculos para a concretização desse sonho. O clube espanhol considera Rodrigo uma peça valiosa, e sua cláusula de rescisão está na casa dos 1 bilhão de euros, um valor impagável para qualquer equipe sul-americana. No entanto, o Botafogo aposta em outras possibilidades. Uma delas seria negociar um empréstimo com opção de compra, algo que, embora improvável, poderia ser considerado caso Rodrigo perca espaço no elenco madrilenho. Outra alternativa seria uma transferência definitiva com um pagamento parcelado ao longo de anos, possivelmente incluindo investidores no negócio para viabilizar a operação. Além da questão financeira, há o fator esportivo. Convencer Rodrigo a deixar a Europa e voltar ao Brasil em um momento em que ainda pode atuar em alto nível no futebol europeu. O atacante tem mercado em grandes clubes da Premier League, Série A e Bundesliga, o que torna a concorrência ainda mais acirrada. Apesar disso, pessoas próximas ao jogador indicam que ele nunca descartou um retorno ao Brasil e que poderia considerar um projeto esportivo que o colocasse como grande estrela de um clube. Rodrigo já afirmou em entrevistas anteriores que tem carinho pelo futebol brasileiro e que um dia gostaria de voltar a jogar no país. A força financeira,
E a estratégia do Botafogo com John Textor à frente da SAF do Botafogo. O clube vive um momento de reestruturação financeira e esportiva sem precedentes. O investidor norte-americano tem se mostrado disposto a realizar investimentos ousados para transformar o Glorioso em uma potência sul-americana e vem adotando uma postura agressiva no mercado de transferências. A possível chegada de Rodrigo não seria apenas uma contratação, mas sim um marco no projeto de internacionalização do Botafogo. O clube pretende usar a sua marca global e a estrutura de negócios da Eagle Futebol para atrair grandes jogadores e convencer talentos da elite europeia a enxergar o futebol brasileiro como uma opção viável de carreira. Nos bastidores, especula-se que Textor esteja disposto a abrir negociações diretas com o Real Madrid e até envolver outros clubes de sua rede para viabilizar a transação. Há ainda a possibilidade de explorar acordos comerciais e parcerias que tornem a chegada de Rodrigo financeiramente sustentável, especialmente no que diz respeito a contratos de patrocínio, marketing e uso de imagem. O impacto de uma possível contratação se o Botafogo conseguir concretizar a contratação de Rodrigo, o impacto no futebol brasileiro será gigantesco. O clube passaria a contar com um jogador de nível mundial em seu elenco, algo que não acontece com frequência no futebol nacional. Além disso, o movimento poderia abrir portas para outros craques que atuam na Europa considerarem um retorno ao país antes do fim de suas carreiras. A torcida alvinegra, naturalmente, já começa a sonhar com a possibilidade de ver Rodrigo vestindo a camisa preta e branca e sendo o grande nome do time nas competições nacionais e continentais. A chegada do atacante elevaria o patamar do Botafogo na briga por títulos e poderia tornar o clube ainda mais competitivo na Libertadores, além de fortalecer a equipe na luta pelo Campeonato Brasileiro. A possível contratação também impactaria o mercado de forma geral, forçando outros clubes brasileiros a elevarem seus investimentos para não ficarem para trás. Caso se concretize, a transferência de Rodrigo para o Botafogo pode ser um divisor de águas no futebol sul-americano, mostrando que o Brasil pode, sim, competir por grandes jogadores e oferecer projetos atrativos para estrelas da elite do esporte. O que esperar dos próximos capítulos? O interesse do Botafogo em Rodrigo ainda está em fase inicial, mas os próximos meses podem ser decisivos para entender se esse sonho tem chances reais de se concretizar. O clube deve iniciar conversas formais com representantes do jogador e, possivelmente, com o próprio Real Madrid para avaliar possibilidades. A diretoria alvinegra sabe que a missão não será fácil, mas acredita que, com planejamento, ousadia e uma boa estratégia, pode, pelo menos, abrir uma negociação concreta com o jogador. Enquanto isso, a torcida segue ansiosa e esperançosa por novidades, na expectativa de que o Botafogo possa protagonizar uma das maiores transações da história do futebol brasileiro. Será que Rodrigo será o próximo grande nome a desembarcar no Newton Santos? O tempo dirá, mas o Botafogo já deixou claro que sonha alto, e desta vez, esse sonho pode estar mais próximo do que muitos imaginam.